Nós, em nossa humanidade, quando nos deparamos com o sofrimento de um ser vivo, de um animal, de um mamífero, por exemplo, a gente tem a capacidade de se colocar no lugar daquele ser e sentir, porque quando ele chora, quando ele grita, quando ele range os dentes de dor, a gente sabe que aquilo representa uma dor e que nós somos, de certa forma, capazes de sentir aquela dor, mesmo que de forma indireta. Parece que algumas pessoas não têm a mesma capacidade. Quando você olha uma notícia como essa, de que 4 ou mais pessoas, adolescentes, jovens, de classe média alta, ricos, que moravam no bairro nobre, de pessoas ricas, e 2 deles, após ter cometido essa barbaridade com esse cãozinho, com orelha, viajam para os Estados Unidos para brincar com os mascotes da Disney. Isso reflete o tamanho do potencial destrutivo humano. Quando você compara a situação desses jovens, jovens que são ricos, que têm muito dinheiro, aí você pensa, cara, se fosse um jovem pobre, ou aquele homem que pegou um objeto cortante e feriu as patas daquele cavalo, e a polícia foi lá prender aquele cara. Ou como acontece aqui, na nossa região, em Maceió, que tem delegados que quando veem pessoas maltratando os animais, eles vão até essas pessoas e prendem. Lá em Florianópolis, em Santa Catarina, também tem uma rede de proteção aos animais. Tem delegacia especializada, inclusive, no combate à violência contra animais. Mas nesse caso, são pessoas ricas, são pessoas poderosas, supostamente são bilionários, filhos de bilionários, e cometem esse tipo de atrocidade. E parece que não é a primeira vez. Isso nos leva a refletir profundamente do ponto de vista de uma filosofia da alteridade. Nós somos ou não somos capazes de nos colocar no lugar do outro? O filósofo Arthur Schopenhauer falava exatamente sobre isso. Ele é considerado um dos principais filósofos da nossa época, contemporâneos à nossa época, e defendeu a causa, a vida animal. Ele fala, olha, se um ser humano não é capaz de se colocar no lugar de um animal, de demonstrar piedade e humanidade como animal, então ele não tem um bom caráter. Diz aí os relatos que esses jovens bem criados, bem nutridos, bem educados, e torturaram esse animal. Eu não posso falar aqui o que eles fizeram, vocês vão poder pesquisar, porque o meu canal pode ser penalizado, o vídeo pode flopar. Mas o que eles fizeram com esse animal, como o animal foi encontrado agonizando, quando os populares, gente, as pessoas amavam esses cachorrinhos, gente, amavam esse animal, porque não foi só um. As pessoas amavam esse mascote. Ele era o mascote do povo ali da praia, daquela região onde ele ficava, na região de Praia Brava. As pessoas davam alimento, vacina, o cachorro era dócil, já vivia lá há 10 anos, era um cachorro já idoso, pessoal. Mas existem seres humanos inconformados com o bem, pessoal. Nós temos que aceitar a ideia. E aqui eu entro em um ponto bastante complicado, que é no espectro da justiça. Eu não quero transformar isso num debate político, não é meu objetivo aqui. Mas refletir com vocês profundamente sobre o aspecto da justiça. É de como essas pessoas são tratadas. E se fossem outras, como seria vista a mesma situação? Porque se fosse um pobre, se fosse uma pessoa desabastecida financeiramente, como é que seriam tratadas? Você aí de Santa Catarina, o que você acha dessa situação? Gente, quando a gente entra nas plataformas das redes sociais, em todas elas, o que se vê de postagem de pessoas indignadas, gente, com essa situação, e essa indignação é justa, é necessário que as pessoas se indignem contra essa malignosidade, porque isso é ultrapassar as barreiras. Talvez você eleve aqui a discussão para o ponto em que vocês, Adriano, mas e aí, professor? Quando a gente é seletivo, esse animal a gente pode abater, esse animal a gente não pode abater. Esse aqui é um mamífero, serve para consumo. Esse é um mamífero, serve para viver amigavelmente dentro dos nossos lares. Essa justiça, essa ética da seletividade, é válida ou não é válida? Quando nós temos uma convivência com um ser vivo,
e aquela convivência perpassa o âmbito da nossa própria existência e se torna algo voltado para uma amizade, a nossa reflexão, o nosso pensar em torno daquele bichinho, daquele animal, daquele ser vivo, não é apenas do ponto de vista que ele vai nos servir para nos alimentar, para nos abastecer, para nos dar sobrevivência, mas que ele nos abastece emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente. É claro que uma vaca, um porco ou qualquer outro mamífero também pode nos abastecer, desde que você nutra por este ser vivo uma espécie de contato de amizade, uma vivência de amizade. Então eu reflito neste ponto, onde nós aqui em nossa cultura aceitamos que um cachorrinho, que um cavalo e outros animais, eles na verdade são seres domésticos, são seres vistos como seres amigáveis que vivem dentro dos nossos lares. Eu mesmo tenho 2 pets, são 2 cadelinhas. Nesse sentido, nós temos que refletir sobre até que ponto vai esse tipo de interação homem-animal. O ser humano está ali, o animal está ali, o ser humano está em contato com ele. Se você não for capaz de sentir piedade ao ver aquele animal, sentir pena ou sentir algum tipo de afeição, que tipo de ser humano você é? A nossa capacidade humana é justamente aquela que nos diferencia do animal, porque nós conseguimos ressignificar nossa relação com eles. Se o ser humano, ao ver um animal, trata ele como se fosse uma máquina, um ser bruto, hostil, que você pode esboçar nele toda a sua raiva, toda a sua vingança, então que tipo de humano você é? Quando você vê aqui essa notícia, aqui diz, olha, o sol da Praia Brava, mesmo em dias nublados. É assim que Carolina Bacheles Ilan, moradora da praia, em Floripa, há 5 anos, definiu o cão Orelha e seus companheiros que alegravam o local com brincadeiras, carinhos e caminhadas. Era um cachorro carinhoso, era um cachorro que tratava bem as pessoas. E aí, infelizmente, esse cachorro foi brutalizado, gente. Quando você olha as casinhas aqui, você vê a tristeza do local sem a presença desses animais. Era um cão dócil, era um cão que era amigo das pessoas. E aí a gente reflete, o que é que nós estamos fazendo? E sabe o que me parece? Devido ao fato dos pais desses garotos aí, desses jovens, supostamente serem amigos de pessoas poderosas naquela região, eu acredito que esse caso não vai resultar em nada. Tá? Eu acredito que não virá um julgamento. Afinal de contas, infelizmente, em nosso país, nós ainda temos esse mal que existe em nosso meio, onde o poder e a influência determinam o resultado da bondade, da caridade e da justiça. Eu não sei se dá para falar em justiça nesse país, mas que esta situação sirva de modelo para estimular em nós um espírito caridoso e um espírito de revolta em relação às pessoas que fazem isso. Temos que nos revoltar, temos que ter ira, temos que manifestar-se contra esse tipo de situação. E ao mesmo tempo promover uma contracultura, uma cultura onde os animais sejam tratados dignamente, tá? Então essa é a minha reflexão, é um pouco de filosofia diante do cenário que nós estamos vivendo nesse país, e eu espero que você reflita. Inscreva-se no meu canal e acompanhe os próximos vídeos ativando o sininho. Valeu, um forte abraço.